vamos iniciar a análise de uma nova questão em um concurso público e essa questão versa sobre direito tributário. O que será que a banca trouxe e exigiu dos candidatos neste concurso? Acompanhe comigo. Nós temos um concurso para procurador do Estado, da Procuradoria-Geral do Estado de Pernambuco, concurso este realizado em 2018 pela CESP. O que diz o enunciado dessa questão? Diz que, considerando o que dispõe o CTN, nós temos que assinalar a opção correta a respeito das obrigações tributárias. Bom, antes de nós começarmos a analisar as alternativas, é importante que nós, então, direcionemos o nosso estudo. Para que nós possamos responder às alternativas que virão, nós temos que nos ater ao Código Tributário Nacional, sobretudo lá no artigo 113, porque o enunciado ele versa sobre obrigação tributária. E o artigo 113 é aquele artigo que traz justamente o que é uma obrigação tributária, como se segrega, qual é a obrigação tributária principal e qual é a acessória. Tendo isso em vista, e é importante que você tenha em mãos aberto o Código Tributário Nacional, nós vamos começar a analisar as alternativas. Então acompanhe comigo, vamos lá. Alternativa de letra A. Ela diz que a obrigação tributária surge apenas com a ocorrência da hipótese de incidência do tributo. A alternativa B nos diz que a obrigação acessória ela é convertida em obrigação principal na hipótese de sua inobservância. A alternativa C diz que o fato gerador deve ser o mesmo, tanto para uma obrigação principal quanto para uma obrigação acessória. A alternativa D diz que o sujeito ativo da obrigação acessória é denominado de responsável tributário. E a alternativa E diz que, uma vez modificado o crédito tributário, deve ser igualmente também alterada a obrigação tributária dele originada. Bom, meus caros, nós temos aqui 5 alternativas que foram trazidas nesta questão sobre direito tributário neste concurso público. E para que nós entendamos, portanto, o que esta questão quer como uma alternativa correta, nós vamos ter que analisar cada uma das alternativas tendo em vista o Código Tributário Nacional. Então, em consonância com o Código Tributário, nós vamos começar a analisar cada uma das alternativas. Então, vamos voltar à alternativa de letra A e vamos julgá-la. Vamos ver se ela está certa ou incorreta. Bom, a alternativa de letra A, ela diz que a obrigação tributária surge apenas com a ocorrência da hipótese de incidência do tributo. Bom, meus caros, vamos então entender o que a alternativa A nos disse. E, aliás, eu já posso até dizer que a alternativa de letra A está incorreta. Por quê? Se nós pegarmos o artigo 113, parágrafo 1º do Código Tributário, nós veremos que a obrigação tributária principal, ela surge com a ocorrência do fato gerador. E no parágrafo 2º, que as obrigações acessórias decorrem da legislação tributária. Portanto, a obrigação tributária principal, ela nasce com o fato gerador e a acessória, ela decorre da legislação tributária. Aqui nós acabamos de ver na alternativa A que diz que a obrigação tributária, ela surgirá apenas com a hipótese de incidência do imposto. Ora, meus caros, o que faz o tributo nascer, se originar, não é a hipótese de incidência, mas sim o fato gerador. É importante nós termos em mente que aquele descritivo abstrato constante na lei é considerado como uma hipótese de incidência.
Vamos pegar um exemplo. O artigo 43 do Código Tributário Nacional diz que o fato gerador do imposto sobre a renda consiste na aquisição da disponibilidade econômica de uma renda ou de um provento. Quando nós lemos o artigo 43, nós estamos diante de uma hipótese de incidência. E o imposto, ele efetivamente nascerá e surgirá quando na prática alguém auferir renda, e aí nós chamaremos isso de fato gerador. Fato gerador da obrigação tributária principal, no artigo 114, é a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência. Portanto, a afirmação trazida na alternativa de letra A é extremamente incorreta. A obrigação tributária ela não surge com a hipótese de incidência, mas surge na obrigação principal com o fato gerador e na obrigação acessória decorre da legislação tributária. Vamos para a alternativa de letra B, então. A alternativa B diz que a obrigação acessória ela é convertida em obrigação principal na hipótese de sua inobservância. Bom, aqui neste momento eu já posso afirmar que esta alternativa está correta. Por quê? Para nós entendermos e justificarmos o porquê desta afirmação de estar correta a alternativa B, eu convido que você tenha em mãos nesse momento o artigo 113, parágrafo 3º do Código Tributário Nacional. O artigo 113, ele diz assim em seu parágrafo 3º, que a obrigação acessória, pelo simples fato de sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária, ou seja, em suma, uma obrigação acessória quando descumprida, ensejará uma obrigação principal que decorre, portanto, do pagamento de uma penalidade pecuniária. Desta maneira, afirmo que a alternativa B ela está efetivamente correta. Então vamos lá assinalar como uma alternativa correta a alternativa B. Mas vamos analisar as outras alternativas para vermos o porquê se encontram incorretas. A alternativa C. O fato gerador deve ser o mesmo, tanto para a obrigação principal quanto para a obrigação acessória. Bom, esta afirmação também está incorreta e eu posso comprovar isso e trazer para você que o artigo 115, bem como o artigo 114, bem como o 115 do Código Tributário Nacional, eles trazem o que é o fato gerador da obrigação principal e qual é o fato gerador da obrigação acessória. O artigo 114 diz que fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência. De outro lado, o artigo 115 diz que fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação principal. Desta maneira, percebam que nós temos um fato gerador para a obrigação principal e um outro fato gerador para a obrigação acessória, o que nos faz chegar à conclusão que a alternativa C está errada. Vamos para a alternativa D. Acompanhe comigo, vamos lá. A alternativa D diz que o sujeito ativo da obrigação acessória é denominado responsável tributário. Bom, novamente temos uma alternativa incorreta. Por quê? Porque o sujeito ativo da obrigação tributária, seja obrigação principal ou obrigação acessória, encontra-se lá no artigo 119 do Código Tributário Nacional. E o artigo 119 nos diz que sujeito ativo da obrigação tributária é a pessoa jurídica de direito público titular da competência para exigir seu cumprimento. Portanto, se nós pegarmos um imposto de renda, seria sujeito ativo a União. Se nós pegarmos o ICMS, o sujeito ativo seria o Estado. Se nós pegarmos o ISS, o sujeito ativo é o município. E se nós analisarmos o que novamente diz a alternativa de letra D,
ela quer nos trazer que o sujeito ativo é o responsável tributário. Na realidade, o responsável tributário, ele não é o sujeito ativo, mas sim uma espécie de sujeito passivo que se encontra disposto lá no artigo 121, parágrafo único, inciso 2. Desta maneira, a alternativa encontra-se incorreta. E por fim, nós temos a última alternativa, que é a alternativa de letra E, e ela diz que, uma vez modificado o crédito tributário, deve ser igualmente alterada a obrigação tributária dele originada. Bom, também considera-se como uma alternativa incorreta, por quê? Porque fica muito claro ao estudarmos o que é obrigação tributária principal, que a obrigação ela nasce com o fato gerador e que ela se extingue com o crédito tributário. Portanto, se eventualmente for modificado o crédito tributário, não há que se falar na alteração da obrigação tributária que eventualmente gerou este crédito tributário. Desta maneira, aquele candidato que participou deste concurso público, ele deveria ter assinalado como correta a alternativa de letra B. A alternativa B diz que a obrigação acessória é convertida em obrigação principal na hipótese de sua inobservância. Tal questão é importante dizer, encontra-se como correta e o embasamento no artigo 113, parágrafo 3º do Código Tributário Nacional.